Gente, olha, não dá para esconder o sentimento de desespero e, ao mesmo tempo, de alívio. O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do lateral direito Maílton, ex-chapecoense, que estava emprestado ao Coritiba. Sabe o que isso significa? Que, finalmente, o clube admitiu que a lateral estava escancarada, exposta, sem dono, e resolveu mexer. Mas vamos falar sério aqui, demorou demais, né? Desde o início do ano, a gente sabia que essa lateral direita era uma ferida aberta no elenco. A torcida gritou, esperneou, implorou por reforços. E o que fizeram? Promoveram o garoto Mike, improvisaram volante, zagueiro, até o roupeiro se duvidar. Agora, com Maílton, parece que acordaram. Mas será que é o nome certo? É isso que vamos discutir aqui, torcedor. Maílton tem 27 anos. Não é nenhuma promessa, não é nenhum desconhecido. Já rodou bastante, tem bagagem, experiência e, sim, uma certa desconfiança. Porque não é todo mundo que viu grandes atuações dele recentemente. Ele estava emprestado ao Coritiba, veio da Chapecoense, mas é jogador do Metalista, da Ucrânia. Ou seja, tem aquele perfil de jogador que pode vingar, mas também pode ser mais um nome que passa sem deixar saudade. A verdade é que o São Paulo não está em posição de ficar escolhendo muito. Com um elenco curto, cheio de desfalques, e uma Libertadores pegando fogo, era obrigação reforçar as laterais. E se é para apostar, que seja com alguém que chegue para jogar, para brigar por posição, e não para fazer número no elenco. A torcida não aguenta mais ver jogador que só esquenta banco e recebe salário em dia. Agora, a chegada do Maílton também expõe outro problema, a falta de planejamento. Porque se fosse uma contratação pensada, mapeada, ele já estaria aqui no início da temporada, fazendo pré-temporada, se entrosando. Mas não. Chega agora, no meio do caos, e com a missão de resolver uma bomba relógio. Sejamos sinceros, Cédric Soares até começou bem, mostrou vontade, mas caiu de rendimento. Erra passes, marca mal, não apoia. E aí vem o garoto Mike, que é da base, tem potencial, mas ainda está muito cru para carregar o piano sozinho. O ideal seria que ele fosse preparado com calma, ganhando minutos aos poucos. Só que a urgência atropela tudo. Maílton chega num cenário onde todo mundo quer solução rápida. A diretoria quer calar a torcida, Crespo quer opções confiáveis, e o torcedor quer parar de sofrer com gols que nascem exatamente do lado direito da defesa. É um pacote de pressão, cobrança e expectativa. E ele vai ter que dar conta. A gente tem que lembrar que Maílton teve bons momentos no Operário PR, chegou a ser destaque no início da carreira, mas depois oscilou demais. Passou por clubes como Atlético Mineiro, Mirassol, Londrina, até chegar na Chapecoense. É rodado, mas não consolidado. Isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque, se ele tiver fome, se ele tiver sede de mostrar serviço num clube do tamanho do São Paulo, pode dar certo. A camisa pesa, mas também impulsiona. Jogador que veste essa camisa e sente o tamanho dela costuma crescer. Ruim porque, se ele vier só para mais uma passagem, sem compromisso, sem intensidade, vai ser mais um nome esquecido. A torcida, como sempre, vai apoiar, mas vai cobrar, vai gritar, vai exigir. A gente quer um lateral que marque, que apoie, que seja opção de passe, que entenda o peso do jogo. Chega de lateral que some em campo. Chega de lateral que não cruza, que não ataca, que não defende. Chega de improvisação. Maílton pode não ser o craque dos sonhos, mas ele tem uma chance de ouro nas mãos. Uma oportunidade que muitos pediriam de joelhos. Jogar no Morumbi, com casa cheia, com Libertadores rolando, é privilégio. E se ele souber aproveitar, pode até mudar o rumo da própria carreira. O contrato ainda não foi revelado em detalhes, mas o acerto foi confirmado. A liberação do Metalista da Ucrânia veio, e o São Paulo agiu rápido para registrar o atleta. Isso mostra que, pelo menos, houve agilidade nessa reta final. Porque se demorasse mais uma semana, podia fechar a janela e ficar de mãos abanando. Hernan Crespo, que está cada vez mais pressionado, ganha uma opção para mexer no time. E isso é fundamental. Um elenco competitivo precisa de peças para rodar, para variar o esquema, para mudar o jogo. E Maílton tem características que podem ajudar: velocidade, força física e disposição. Claro, ninguém aqui está dizendo que ele vai ser titular absoluto. Mas a presença dele já muda o cenário. Cria concorrência. E isso é saudável. O Mike vai ser forçado a crescer. O Cédric vai ser obrigado a acordar. Todo mundo sai ganhando se a disputa for leal e dentro de campo.
O que a gente espera agora é que o Mailton chegue bem fisicamente, entenda o esquema tático, se entrose rápido e já esteja à disposição. Porque a Libertadores não espera. O Brasileirão tá pegando fogo. E a Copa do Brasil também vai exigir elenco forte. Falta ainda um ajuste fino nesse elenco. A diretoria prometeu reforços pontuais, e agora tem que cumprir. Porque uma andorinha só não faz verão. Um lateral não resolve tudo. A gente precisa de peças para meio, ataque, talvez até zaga. O torcedor quer competitividade, não ilusão. Mas é inegável que a chegada de Mailton mostra que, sim, o São Paulo está se mexendo. Não é o ideal, não é o pacote dos sonhos, mas é um passo. E num cenário onde a omissão reinou por tanto tempo, qualquer passo na direção certa merece ser valorizado. E olha, não tem mais desculpa. Chegou, tem que mostrar serviço. Aqui é São Paulo Futebol Clube. Aqui não tem tempo para adaptação lenta. O torcedor não aguenta mais reforço de futuro. A gente quer jogador de presente, de atitude, de entrega. Se depender da torcida, o Mailton vai ser bem recebido. Mas se pisar na bola, se não mostrar raça, vai ouvir das arquibancadas. Porque o Morumbi cobra. E com razão. A camisa é pesada, é gloriosa, e não aceita jogador meia-boca. O São Paulo está tentando reencontrar sua identidade. E parte disso passa por ter jogadores que representem a história do clube em campo. Não é só sobre correr. É sobre entender o que significa estar ali. Representar milhões. Mailton tem, agora, uma chance de ouro. E não é exagero dizer que pode ser o grande momento da carreira dele. Poucos têm essa oportunidade. E se ele souber aproveitar, pode escrever um novo capítulo. A diretoria, por sua vez, precisa continuar esse trabalho. Não pode parar por aqui. Porque a temporada é longa. Lesões acontecem. Cartões aparecem. E só os clubes preparados chegam em dezembro com chance de levantar taça. A expectativa é que ele já esteja no bid nos próximos dias. E que possa, quem sabe, estar no banco no próximo jogo da Libertadores. Seria um teste de fogo. Mas é nesses momentos que a gente vê quem é quem. Enfim, torcedor, tá aí. Um novo lateral. Um novo capítulo. A esperança é que, dessa vez, dê certo. Porque o São Paulo precisa. Porque a gente merece. Porque a camisa pede. Agora é torcer. Agora é apoiar. Mas, acima de tudo, agora é cobrar. Porque aqui não tem espaço para comodismo. Aqui é São Paulo. E aqui, meu amigo, ou joga, ou sai. Se o Mailton entender isso, tem tudo para dar certo. Mas se não entender, bom, a gente sabe como essa história termina. Vamos ficar de olho. Porque o tricolor segue vivo em todas as competições. E cada reforço conta. Cada peça faz diferença. A margem de erro é zero. Que venha o Mailton. Que jogue muito. Que honre a camisa. Que vire nome cantado pela torcida. Porque se depender da gente, o apoio vem. Mas a cobrança também. E que essa contratação seja só o começo. Porque o São Paulo precisa de mais. De muito mais. E a janela tá aí. É hora de agir. Chega de promessa vazia. Chega de improviso. O torcedor quer time forte. Quer elenco pronto. Quer o tricolor no topo de novo. Vamos, São Paulo. Vamos, Mailton. A camisa tá aí. Agora é com você. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Foi com um misto de surpresa e indignação que nós, torcedores apaixonados do São Paulo Futebol Clube, recebemos as declarações recentes de Hulk, atacante do Atlético Mineiro, que resolveu provocar o tricolor em plena semana decisiva de Campeonato Brasileiro. Em uma entrevista recheada de indiretas e sorrisos sarcásticos, o atacante mineiro fez questão de alfinetar a grandeza e o momento do São Paulo, o que, inevitavelmente, acendeu o sinal de alerta e revolta nos bastidores do Morumbi. A declaração do camisa 7 do Galo caiu como uma bomba nos bastidores do São Paulo. Em um momento em que o time comandado por Hernan Crespo vinha buscando estabilidade e retomada no campeonato, as palavras de Hulk serviram como estupim para uma onda de indignação e respostas nas redes sociais, nas arquibancadas e, principalmente, no vestiário tricolor. Tem clube que vive de passado, que se apega a glórias de 10, 15 anos atrás. Aqui no Galo a gente trabalha com presente, foi a frase que incendiou o ambiente. Apesar de não citar nominalmente o São Paulo, a referência foi clara,
e os próprios torcedores atleticanos não demoraram a completar o restante da provocação. E como bons torcedores tricolores, também não deixamos por menos. No coração de cada São Paulino bate a memória viva de conquistas que ajudaram a escrever a história do futebol brasileiro. A tríplice coroa de Libertadores, Mundiais e Brasileiros não é passado morto, é parte da nossa essência. E ver alguém como Hulk, que apesar de sua trajetória internacional, ainda luta por relevância no futebol nacional, minimizar isso, é no mínimo desrespeitoso. A fala chegou aos ouvidos de Hernán Crespo, técnico argentino que, desde sua chegada, tem demonstrado respeito pela história do clube e compromisso com a reconstrução de um time competitivo. Segundo fontes internas, Crespo reuniu o elenco após o treino e utilizou a fala de Hulk como combustível motivacional. Vamos mostrar com futebol o que significa vestir essa camisa, teria dito o treinador. O São Paulo, apesar das oscilações, vem tentando resgatar sua identidade dentro de campo. Com uma base jovem, reforços pontuais e a mentalidade aguerrida de Crespo, o time tem lutado contra lesões, críticas externas e, agora, provocações vindas de um dos principais nomes do rival mineiro. Nas redes sociais, o torcedor são paulino respondeu à altura. Montagens, vídeos com lances históricos contra o Atlético e, claro, lembranças da semifinal da Libertadores de 2013, quando o galo de Ronaldinho Gaúcho precisou suar para eliminar um São Paulo enfraquecido, viralizaram em poucos minutos. A torcida, como sempre, fez sua parte. É impossível não lembrar da última vez em que Hulk e São Paulo se cruzaram em campo. Em duelos recentes, o atacante teve atuações discretas contra o tricolor, sem conseguir se destacar como esperado. E isso só reforça a ideia de que, talvez, a provocação tenha vindo de um lugar de frustração ou receio. Nos bastidores do CT da Barra Funda, os jogadores mantêm a concentração. Segundo informações de bastidores, nomes como Luciano, Caleri e Rodrigo Nestor foram vistos conversando com semblante sério após a repercussão das falas. O sentimento? Indignação, sim, mas também foco e gana de mostrar dentro de campo quem é quem. É preciso lembrar a Hulk que o São Paulo tem história, tem camisa e tem uma torcida que não se cala diante da soberba. O Morumbi é templo sagrado e a cada provocação, o grito do torcedor ecoa ainda mais alto, lembrando que aqui ninguém se esconde atrás de microfone. Respondemos com raça, com suor e com bola na rede. Crespo sabe que tem um desafio imenso pela frente, mas também reconhece o valor simbólico que esses confrontos ganham quando a provocação no ar. Quando provocam a nossa história, estão mexendo com gerações, disse um membro da comissão técnica. E mexer com o São Paulo nunca é uma boa ideia. A história já mostrou isso. Quando o tricolor se sente desafiado, a resposta vem com intensidade, como em 2005 contra o Liverpool, como em 1992 contra o Barça, como em 2008 contra o Fluminense no Maracanã. A camisa pesa. E pesa muito. O treinador argentino tem feito questão de blindar o grupo, mas fontes confirmam que a fala de Hulk virou assunto constante nas rodas de conversa internas. Eles que falem, a gente joga, disse um dos jogadores que preferiu não se identificar. A comissão técnica tratou de transformar a fala provocativa em motivação. Um vídeo especial está sendo preparado pela equipe de análise de desempenho com momentos emblemáticos da história tricolor contra o Atlético. A ideia é injetar ainda mais vontade no elenco antes do próximo duelo. A torcida organizada já prepara faixas e gritos de guerra especialmente para Hulk. O Morumbi promete ser um caldeirão. E não vai faltar lembrança da nossa história para mostrar quem é gigante de verdade. A fala do atacante mineiro revela, no fundo, um incômodo com o peso da camisa são paulina. O tricolor pode até estar passando por um processo de reconstrução, mas nunca deixou de ser protagonista. Nunca deixou de inspirar respeito. E nunca deixou de ser temido. É curioso que as provocações venham justamente em um momento em que o São Paulo começa a se encontrar novamente. A chegada de reforços como Ferraresi e a volta de atletas importantes reacendem a esperança do torcedor. Hulk talvez tenha percebido isso. E quis desestabilizar. Mas provocação barata não entra em campo. Quem entra são os 11 de branco, vermelho e preto, prontos para honrar um escudo que já conquistou o mundo 3 vezes. E que ainda sonha em voltar a brilhar no cenário internacional. O Atlético Mineiro tem méritos, tem estrutura, tem elenco. Mas falta o que o São Paulo tem de sobra, alma. Essa alma que surge nas horas difíceis, que empurra o time mesmo em desvantagem, que transforma meninos em heróis. No vestiário tricolor, o espírito é de resposta. Não com palavras, mas com atitude. Crespo não quer revide fora de campo. Quer intensidade, marcação forte, bolas disputadas como se fossem finais de campeonato. E, claro, gols. Para a torcida,
fica o sentimento de que a honra foi desafiada. E isso basta para transformar cada minuto do próximo confronto em uma batalha pessoal. O São Paulo entra em campo com sua história ferida, e isso pode ser perigoso para qualquer adversário. Que Hulk diga o que quiser, que tente menosprezar, que se apegue ao presente como se o passado fosse descartável. Enquanto isso, o São Paulo continuará sendo o clube que ensinou o Brasil a vencer Libertadores. O clube que revelou monstros sagrados. O clube que jamais será esquecido. Hernan Crespo já entendeu o que significa ser São Paulo. Ele não se esconde. E ao seu lado, os jogadores parecem cada vez mais comprometidos com esse resgate. Não se trata apenas de vencer partidas. Trata-se de restaurar o orgulho. Essa provocação pode ter sido a fagulha que faltava para acender de vez o espírito guerreiro do elenco. Quando São Paulo entra em campo ferido no orgulho, o futebol costuma dar lugar à fúria controlada. E essa combinação é letal. Cabe agora aos jogadores fazerem do Morumbi o palco da resposta. Cabe a nós, torcedores, fazer do nosso grito a trilha sonora da resistência. E cabe a Hulk assistir de camarote o que é ser enfrentado por um gigante acordado. O São Paulo de Crespo vai em busca da redenção, mas não precisa que ninguém menospreze sua grandeza. Nosso hino já diz tudo: salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. E esse amor é nossa maior força. Fica o recado, Hulk, provocações passam, o futebol fala mais alto. E quando o São Paulo fala, o mundo ouve. Que venha o jogo, que venha o duelo. E que cada provocação seja respondida com o som mais lindo do mundo, a rede balançando a favor do tricolor. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.